Carissa Vieira e apesar de eu estar sorrindo, esse vídeo não é nem um pouco feliz, nem um pouco. Atualmente está no ar a novela Nos Tempos do Imperador. E assim, essa novela tem tanto erro na forma como retrata os negros e a escravidão que honestamente daria para fazer um tratado de como não se retratar negros nem escravidão. Para começar, essa novela coloca o Dom Pedro II como um abolicionista. Isso é tão ridículo, tão absurdo que assim, olha, me faltam as palavras para descrever o quão ofensivo isso é. Que assim, ele não era abolicionista na vida real, tá? Ele era exatamente o oposto, um escravocrata. E não é uma boa ideia retratar uma pessoa que na vida real, sabe, era a favor de se manter escravos como uma abolicionista na ficção. Pois é esse tipo de aberração que essa novela colocou no ar. É definitivamente um desserviço à comunidade negra e assim, a gente vive num país onde a cada dia mais absurdos são cometidos com a população negra. Então, esse tipo de coisa está entrando na casa dos brasileiros diariamente, coisa boa é que não é. Só que assim, não satisfeitos, entendeu? Com um monte de absurdo racista que colocam na tela todo santo dia, conseguiram piorar a situação. Em um capítulo que foi ao ar no dia 21 de agosto de 2021, porque vai que você assiste esse vídeo daqui a 2, 3 anos, então vamos deixar isso marcado. 21 de agosto de 2021. Nesse dia foi ao ar, uma cena nessa novela onde aconteceu um diálogo entre uma moça branca e um personagem negro. E nesse diálogo, o personagem negro sugere que essa mocinha sofreu racismo reverso. Não, eu não errei a minha fala aqui. Não, eu não me enganei. Realmente, a novela que está indo ao ar usou o conceito do racismo reverso como se fosse algo compreensível, como se fosse algo que acontece, como se fosse algo válido. E assim, isso no século XIX. Porque assim, se racismo reverso não faz o menor sentido em 2021, como é que ia fazer sentido lá no século XIX, pensando inclusive na lógica de como esse país era configurado no século XIX, numa época onde existia escravidão. Vamos só dar uma ideia para você entender do que é que a gente está falando, do que é que eu tô falando aqui. Deixa eu respirar, que o ódio tá grande, entendeu? Tô toda trabalhada no ódio. Vamos lá. Na época que existia escravidão neste país, no Brasil, entendeu? Uma pessoa negra não podia, entendeu? Sentar numa praça e conversar com uma pessoa branca. Uma pessoa negra não tinha o direito de ir e vir. Uma pessoa negra não se relacionava romanticamente com uma pessoa branca. Então assim, a novela já tá romantizando todo esse bagulho aí, sabe? Todo esse negócio. Então assim, não tinha como isso acontecer. E aí a novela ainda me traz no texto um homem negro numa época de escravidão, dizendo que a mocinha branca sofreu racismo reverso. Olha, mas me sobe um ódio. Me sobe um ódio que eu não sei nem como expressar aqui nesse vídeo. Porque isso é de uma canalice, entendeu? É de uma falta de caráter que assim... Ai, mas vamos lá, né? Que eu vim aqui falar numa boa,
e eu ainda tenho mais coisa para reclamar. Porque não é só sobre isso, não. Com toda essa palhaçada que foi ao ar, entendeu? De gente falando da possibilidade de existir racismo reverso no século XIX, entendeu? Um ativista negro, né? O Ad Júnior, ele viu essa cena absurda e postou no seu Instagram. E comentou, deu todo um contexto, né? Explicando como era a realidade do negro na época que a novela se passa. Foi lá, falou que assim, é um grande desserviço uma novela na maior emissora do país está usando, né, esse tipo de argumento. Porque assim, se o argumento do racismo reverso não faz sentido para a sociedade hoje, porque vamos já deixar claro isso aqui. Racismo reverso não existe. Não tem como uma pessoa que não faz parte da etnia padrão, da etnia dominante, e vamos deixar claros assim, qual é a etnia dominante? É a etnia branca, é a etnia caucasiana. Obviamente que dentro do Brasil, achar caucasiano puro é um pouco difícil, mas a gente analisa muito essas questões raciais através de questões fenotípicas. Nossa, falei igual a Lumena agora, né? Fenotípica. Mas é verdade. A gente analisa muito isso com relação às questões fenotípicas. Qual é o seu fenótipo? Tipo, eu tenho fenótipos negros, então eu vou ser automaticamente lida socialmente como uma pessoa negra. Uma pessoa que tem características fenotípicas caucasianas, mesmo que seja uma pessoa brasileira e que passou, né, pelo processo de não ser tão caucasiana assim, porque teve todo esse processo que há quem diga, né, que é um processo de miscigenação. Eu diria que foi um processo de eugenia. Queriam deixar o povo brasileiro caucasiano, queriam diminuir a possibilidade, sabe, do brasileiro ter características negroides e indígenas, né, afrodescendentes e, enfim, dos povos originários aqui do nosso país. Mas, enfim, né, não tem como existir racismo reverso. Fica aí essa minha dica pra você, entendeu? Que em 2021 ainda sai com essa palhaçada de dizer que teve gente sofrendo racismo reverso. Isso não existe. E se não existe em 2021, olha, não tinha como existir lá no século XIX. E é o que o Ad Júnior coloca no seu post no Instagram, colocou isso de maneira muito clara, muito assim, didática, de como era a vida de uma pessoa negra naquela época. E ele vai lá e explica como é um desserviço que isso esteja passando na maior emissora do nosso país. Aí você pensa, ok, acabou, vão tirar essa novela porca do ar? Claro que não, né? O que aconteceu foi que a autora da novela, tem 2 autores e uma das autoras, que obviamente é uma mulher branca, enfim, são 2 autores brancos, mas enfim, a autora da novela foi lá no post desse moço, pediu desculpas e se justificou. Porque não basta, entendeu? Não pode dizer assim, olha, fiz porcaria e é isso, tô muito errada. Preciso melhorar. Não, eles têm que se justificar. Pessoa branca, ela não pode assumir assim, errei feio, tô precisando me educar, né? Porque 2021 eu tô usando assim, racismo reverso numa novela. Não tem desculpa, gente. 2021! Não tem desculpa. Mas ela se justificou dizendo que as cenas do início da trama foram escritas em 2018. Ela olhou, viu a cena e pensou, nossa, que coisa errada essa cena. Mas ela escreveu isso em 2018. Só tem como rir e de maneira assim, parecendo uma louca, né? Porque não tem como levar essa desculpa a sério.
É sério que ela tá dizendo que ela escreveu em 2018, então tá justificado. Porque o conceito de racismo reverso em 2018 era justificável? Porque assim, que eu me lembre, não. E que eu saiba, as pessoas já falam do problema de usar racismo reverso há alguns anos. Em 2018 já estavam falando. Em 2018 já existia esse negócio chamado internet, que deveria ser algo básico para quem escreve roteiro. Então, assim, é uma justificativa muito cretina, né? É uma justificativa muito absurda. Não deveria ter justificativa, porque racismo numa novela que entra na casa de boa parte da população brasileira, que, veja só, é composta de mais de 50% de população, o quê? Negra. E que vem há anos, né, assistindo novelas e não se sentindo representado, porque, na verdade, o que a gente vê é um monte de estereótipos raciais colocados na tela. E, obviamente, isso começa porque não colocam roteiristas negros como chefes em todos esses anos, sabe, de existência da emissora que passa esta novela. Nunca existiu um redator-chefe que fosse negro. Todos são fenotipicamente brancos. E nem me venha com a história de que a autora X, ela não era tão branca assim. Gente, ninguém olhou para nenhum autor de novela e pensou, nossa, é negro. Então, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como é que tá essa representação tanto dos personagens negros quanto de quem tá ali escrevendo esses personagens negros. Além disso, eu me questiono por que, para colocar personagens negros como protagonistas, é tão difícil. E mais, por que para ter uma grande parte do elenco sendo negra, só em histórias sobre escravidão? É algo para se questionar, não é mesmo? Em anos de existência, será que não tinham uma variedade de personagens bons para dar para os atores negros? Ou vão fazer feito o Walter Avancini, que no documentário A Negação do Brasil diz que ele fez uma novela com uma personagem, né, que originalmente na literatura era negra, mas levou para as telas com uma atriz que não era negra, porque não tinha atrizes capacitadas na época. É esse o nível de discurso que a gente vê de diretores, de roteiristas, e essas pessoas abrem a boca para dizer assim, racista? Eu não sou racista. Então a gente precisa começar a acordar e começar a falar sobre isso, sabe? Eu me perguntei muito, vou fazer vídeo sobre essa novela racista? E eu me dei conta de que sim, eu precisava fazer vídeo sobre essa novela racista. Eu precisava falar de como em tão poucos capítulos a gente tem uma obra extremamente racista e mais, quando as pessoas questionam o racismo dessa obra, o que é que a gente encontra? Justificativa de dizer, nossa, mas foi escrito em 2018, eu não tinha alguém que estava fazendo leitura crítica. Seu trabalho como roteirista é entender, sabe, os seus personagens e não perpetuar racismo. E o que a gente vê nessa novela é exatamente o contrário. É mais uma obra audiovisual brasileira
que perpetua um racismo que está em tudo na nossa sociedade, sabe? Um racismo que permite que uma pessoa branca escreva esse tipo de atrocidade e que não se responsabilize pelo peso de colocar isso na tela de milhares de brasileiros. Então, assim, definitivamente esse não é um vídeo alegre, porque é muito triste perceber que dentro do meu país ainda existe tanto racismo e ele é intrínseco, sabe, à existência das pessoas brancas. Porque assim, você pode de fato não cometer um ato de racismo diariamente, mas você que é branco se beneficia desse sistema. E assim, não faz sentido que em 2021 você não seja consciente o suficiente para saber que é inadmissível que racismo reverso seja considerado algo válido. Era só isso que eu tinha para falar. Na verdade, eu tenho um monte de coisa para falar, mas assim, não tenho mais nem vontade, sabe? Se você tiver alguma coisa a comentar sobre esse meu jorro de revolta, comenta aí embaixo. E eu espero que você não dê audiência para essa novela, porque não tá merecendo, honestamente. Inclusive, uma das grandes felicidades é que a audiência dessa novela não está boa. Tchau.